Queridos, na semana passada, nós falávamos sobre a obra de Deus na encarnação do Filho. Na verdade, nós estamos dentro de uma série de mensagens falando a respeito da obra de Deus, no sentido de apresentar aquilo que Deus, a partir do desejo, da vontade do seu coração, aquilo que Ele começou a realizar, aquilo que desde a eternidade passada Ele vem realizando, e aquilo que Ele está a realizar hoje, e aquilo que por fim Ele vai consumar eternamente, que é a consumação da sua obra. Entender a obra de Deus é extremamente importante, uma vez que nós não somos os senhores da seara, que nós não somos o dono da obra. Então, se nós somos aqueles que são chamados para fazer parte desta obra, então, no mínimo, nós precisamos conhecer a obra de Deus, saber o que Deus está fazendo, o que Ele deseja realizar, para que então nós nos coloquemos de modo a que essa obra aconteça em nós. Eu quero perguntar para a igreja, quantos aqui desejam que a obra de Deus se realize na sua vida individualmente? Amém? E quantos desejam ser canais de Deus, instrumento de Deus, para que esta obra aconteça também em outros? Diga amém. Então, nesse sentido, nós entendemos que nosso coração precisa, antes de tudo, ser o coração de um servo. É aquele coração que fala: Senhor, a despeito daquilo que tu queres fazer, eu quero ser um cooperador. Jamais nos impor, ou jamais colocar aquilo que nós queremos, haja vista que a obra é dele, e que ele é o Senhor da obra, ele é o Senhor do universo. Amém? Então, dentro daquilo que nós temos colocado, eu preciso ainda retomar um ponto importante que diz respeito à obra de Deus ainda na encarnação do Filho, que na semana passada, não que não desse tempo, mas que foi suprimido em razão dos próprios tópicos que nós estávamos estabelecendo. Então eu preciso apresentar ainda mais um aspecto da obra de Cristo, da obra de Deus, que Ele realizou por meio de Cristo na encarnação, para então nós entrarmos hoje na obra de Deus, na sua ascensão. Amém? Eu preciso colocar mais um ponto, e esse ponto diz respeito à redenção. Nós vimos que Deus, Ele tem trabalhado. Para quê? Trabalhado para levar o homem criado a ser finalmente o corpo do seu Filho. Ele está edificando para si um corpo, Ele está edificando a sua igreja, Ele está edificando uma casa, mas entra um detalhe: como Deus pode fazer do homem a sua morada eterna? Como é que Deus pode fazer do homem a noiva do seu Filho, se este homem é um homem caído? Aí entra o problema do pecado, e nesse ponto é importante, porque nós precisamos olhar para a pessoa de Cristo, na sua obra, durante a sua encarnação, e perguntar o que Deus realizou a favor do homem pecador, a favor do homem caído, mediante o seu Filho Jesus Cristo. E talvez alguém responda dizendo: ora, pastor, mas aí fica muito fácil responder a essa pergunta, porque nós sabemos que Jesus, Ele morreu na cruz pelos pecados de todos, ou pelo pecado da humanidade. Entretanto, essa questão não é tão simples assim. Bem, se bem que pela Escritura me parece muito simples, mas para as nossas mentes, para os nossos corações, se torna um pouco complexo, uma vez que nós temos recebido uma herança de um entendimento tradicional, mas que não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Porque quais são as nossas origens, né? Ou nós viemos do catolicismo romano, ou nós nascemos no meio evangélico, ou nós viemos talvez do espiritismo. Digamos assim que são esses três segmentos religiosos, né, que praticamente formam a fé do povo brasileiro. Há essa convergência do catolicismo, do movimento evangélico pentecostal e mesmo das religiões afro,
sobretudo, agora mais recentemente, falando do Espiritismo. E por que esses três aspectos, ou essas três vertentes de fé, acabam prejudicando o entendimento a respeito da obra de redenção? Porque, embora o catolicismo romano e o próprio movimento cristão evangélico pentecostal, eles preguem e chegam a sustentar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas no final eles acabam negando o fato de que a redenção efetuada por Jesus Cristo é de fato uma redenção plena, no sentido de que basta o sacrifício de Cristo Jesus para que o homem seja salvo completamente, para que o homem seja redimido e então ele tenha a certeza e a garantia de vida eterna. E talvez alguém diga assim, pastor, mas eu acho estranho você afirmar isso, porque pelo meu conhecimento, todos os crentes estão claros e estão seguros de que Jesus Cristo é o único Salvador e de que o seu sacrifício é um sacrifício eterno. Entretanto, não é isso que nós vemos quando se fala das obras. Ou seja, as pessoas elas entendem que Cristo morreu por seus pecados, mas até um certo ponto. Porque o restante da salvação, pensam assim os demais cristãos, nós é que devemos cumprir, nós é que devemos pagar, nós é que devemos preencher essa lacuna com as nossas próprias obras, do contrário, nós não podemos ser salvos. Eu quero ler, portanto, aqui alguns versículos com os irmãos, que deixam isso muito claro, de que quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, ali, no que tange a obra de Deus pela humanidade, ele estava realizando uma redenção completa, uma redenção plena, de maneira que basta o sacrifício de Cristo a nosso favor, para que assim nós tenhamos a certeza e segurança da salvação. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, e leia aqui alguns versículos, rapidamente. Vocês já ouviram falar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Então eu quero pedir neste momento que os irmãos possam, pela fé e mesmo com a sua mente, vislumbrar ou visualizar aí no seu entendimento, como você puder, o Cristo de Deus pendurado na cruz do Calvário. O que é aquela morte que ali aconteceu? Ela representava efetivamente para Deus. O que é aquela cruz ali, o Cristo crucificado, ele significa dentro do projeto de Deus para a sua vida. Veja o que diz a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 21 em diante, diz assim, olha: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para se manifestar, ou para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Então repita comigo essas palavras. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Veja, 3 pontos. Primeiro, agora quer dizer no tempo presente. Ou seja, não mais no tempo de Moisés, não mais no tempo da antiga aliança, mas agora, nesse tempo da graça. Primeiro ponto. Segundo, se manifestou a justiça de Deus. Diga amém. Deus, ele manifestou ao homem a justiça que o torna habilitado a estar eternamente com ele.
Para o homem estar com Deus na eternidade, adentrar a glória eterna, o homem precisa de uma justiça. O homem, ele não pode simplesmente entrar na eternidade com Deus por qualquer outra razão. Ou tratando-se das próprias justiça humana, a Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, ou que seja o versículo 6, que a justiça humana, a melhor justiça humana é como um trapo de imundície. De maneira que o próprio Deus, agora, nessa era da graça, Ele manifestou, Ele concedeu a sua justiça ao homem. Agora tem algo que eu pulei aqui, que está entre vírgulas, que é o segundo ponto. Como é que diz na sua Bíblia? Mas agora, sem lei. Diga para o seu irmão, sem lei. Isso está na sua Bíblia? Isso está na sua Bíblia? A justiça de Deus se manifestou nessa era da graça sem lei. Ou seja, Deus não impõe ao homem uma lei para que, cumprindo, o homem conquiste para si uma conduta ou uma justiça que o qualifique. Deus, ele retira a lei de contexto para conceder a sua justiça ao homem gratuitamente. Razão porque no versículo 24 deste mesmo capítulo diz assim: sendo justificados de que maneira? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui está a oferta do Evangelho. Deus justifica gratuitamente o homem mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe para quê? Versículo 26. Para que Ele próprio seja o justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Quem aqui tem fé em Jesus Cristo? Então, Deus, Ele é o justo. E Ele é o justificador da sua vida. Justificar significa declarar justo. Deus simplesmente declara sem culpa, declara inocente aquele que crê na obra de redenção realizada por Cristo Jesus. Então, que nenhum aqui possa falar assim, eu sou o justo. Mas você possa falar assim, eu fui justificado. Sim, sou justo porque o justo, mediante a sua justiça, me justificou gratuitamente, quando então eu criei na obra de redenção de Cristo Jesus. É por isso que no livro de Isaías 54, há toda uma descrição, profética, simbólica, falando que Jesus, como cordeiro, é aquele que tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou os nossos pecados, Ele tomou as nossas transgressões. Também está em Colossenses capítulo 2, versículo 14, dizendo que quando Cristo estava ali na cruz do Calvário, e esse é o testemunho da Escritura a respeito do significado pleno da morte de Cristo, nos é dito que o Senhor, ali na cruz do Calvário, Ele estava a nos perdoar todos os pecados, de maneira que é dito que Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, e diz o texto de Colossenses 2, Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Diga para o seu irmão, Jesus removeu inteiramente o teu escrito de dívida, que era contra você, que constava de ordenanças. Diga, o Senhor removeu inteiramente e encravou-o na cruz. Os irmãos creem nisso? Os irmãos sabem o que isso significa? A profundidade disso? Uma vez que, se o Senhor não fizesse isso, imagine que Jesus falasse assim, olha, eu vou morrer na cruz do Calvário por todos os seus pecados até aqui, até o momento em que você declara crer no meu evangelho. A partir daqui é com você. O que teria acontecido com sua vida? Quantos aqui conseguiram não mais pecar depois da morte, depois de ter recebido a Cristo Jesus? Ninguém? Continuaram a pecar?
Ainda hoje vocês pecaram? Ainda hoje? Irmãos, o nosso coração precisa ficar cheio de alegria e cheio de entusiasmo diante de uma verdade tão maravilhosa, que é a boa notícia de que Jesus, ele removeu toda a sua dívida, de maneira que agora você tem paz com Deus, você está reconciliado com Deus, e isto é obra de Deus. A salvação não é obra do homem, a redenção é obra divina. E, portanto, é uma obra que está consumada. Você pode agora descansar. Simplesmente você pode descansar nesta obra realizada por Cristo Jesus. Isso é tão verdade que o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, os irmãos quiserem abrir rapidamente, só mais esse texto aqui, que nós temos um longo caminho pela frente ainda. 1 Pedro capítulo 2, abra sua Bíblia. Versículo 6, 7, 8 e 9. Rapidamente. Veja esse texto que diz, olha: pois está escrito, pois isso está na Escritura. Eis que ponho uma pedra angular, ou eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum. Quantos creem nessa pedra eleita e preciosa, que é o próprio Jesus? Você crê com seu coração? Tem certeza? O que a Bíblia diz? Quem nela crê, não será envergonhado, talvez. Não, mas vai que você, né? Não será envergonhado, talvez. O que diz a palavra? Não será de modo algum envergonhado. Versículo 7. Para vós outros, portanto. Quem são esses vós outros? Para vós outros, portanto. Quem são esses vós outros, irmãos? Olhe para a sua Bíblia. Para vós outros, portanto, os que credes. É a preciosidade. Jesus, para nós os que cremos, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois, e esse é o ponto que eu gostaria de chegar. Vós, porém, sois. Por que eu estou dando ênfase a essa questão de vós, porém, sois? Porque este é um texto, versículo 9, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. E ali em Êxodo 19, se fazia uma promessa para o povo de Israel, de que eles seriam constituídos uma nação santa. Lá em Êxodo 19 é dito que eles seriam constituídos um povo de propriedade particular para Deus. Só tem um detalhe, lá em Êxodo 19, essa promessa era feita numa condição. Se o povo de Israel, naquele tempo, na era da lei, na era da antiga aliança, na era de Moisés, se o povo cumprisse com toda a lei, ou seja, se eles andassem em todos os mandamentos, em todos os estatutos, lá é dito, se vós ouvirdes, se ouvirdes a minha voz e guardardes todos os meus mandamentos, então vós sereis uma nação de propriedade exclusiva, vós sereis uma nação santa, vós sereis um povo exclusivo de Deus. Mas isso estava no âmbito da condição. Entretanto, no Novo Testamento, como as coisas elas se invertem, não que Deus haja mudado, mas que na obra de Deus, Deus coloca primeiro a antiga aliança como um caminho de condição, não porque Deus achasse que o homem conseguiria, mas para mostrar para o homem que o homem de si mesmo, ele não pode e ele não consegue.
E então, chegando no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus vem, ele paga o preço por você, ele cumpre toda a lei por você, de maneira que agora não há mais promessa, e ainda mais promessa condicional. Pelo contrário, é dito: vós, porém, sois raça eleita. Ou seja, não é dito: vós sereis se fizerdes. É dito: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, todos os que creem podem se alegrar e declarar: nós somos povo de Deus, nós somos raça eleita, nós somos um povo de propriedade exclusiva, somos um sacerdócio real, e isso só foi possível mediante a obra de redenção que o Senhor na cruz do Calvário efetuou por nossas vidas, efetuou por você, efetuou por mim. E, portanto, quando você pensar na cruz, na obra da cruz, na morte de Cristo na cruz do Calvário, lembre-se, ali não somente o Senhor nele colocava fim à velha criação, para então gerar uma nova criação, mas, sobretudo, ele pagava o preço. Ele nos redimia de todo pecado, de toda injustiça, de toda impiedade, de maneira que agora nenhuma maldição da lei pode recair sobre nossas vidas. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e veja essa declaração do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. E eu quero declarar essas palavras com a igreja antes de nós entrarmos aqui na obra de Deus por ocasião da ascensão de Cristo. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Se você não for daqueles que não gostam de escrever na Bíblia, se não tiver nenhum problema, coloque aí ao lado desses dois versículos, Deuteronômio, capítulo 28. Ou que seja Deuteronômio, capítulo 27 e capítulo 28. Pastor, mas por que eu deveria colocar aqui na minha Bíblia? O pastor Josué não gosta de escrever na Bíblia, né, pastor? Então não escreva, tá? A não ser que você não... Problema de consciência? Ah, tá, desculpe. Ele fez assim, ó. Pensei que é problema de consciência. É porque ele diz que o texto está guardado na memória. Escrever no rodapé é coisa de preguiçoso, né? Para não ter que decorar. Eu escrevo e também decoro, os dois. Uma hora você esquece, você lembra. Então, por que eu tenho que colocar Deuteronômio 27 e 28? Para que você leia em casa. E eu, no lugar de vocês, essa noite ainda, ao chegar em casa, eu iria ler esses dois capítulos de Deuteronômio, 27 e 28. Ler cada versículo declarando e declamando. Por qual motivo? Porque nesses dois capítulos de Deuteronômio, lá existem as chamadas bênçãos e as maldições. Bênçãos decorrentes da obediência irrestrita e absoluta à lei, ou maldições decorrentes da desobediência do homem à lei de Moisés. De maneira que lá no texto é dito que Moisés dividiu 6 tribos de um lado, 6 tribos de outro, 6 tribos diante do Monte Ebal, outras 6 diante do Monte Gerizim, e ali agora o povo fez um juramento, o juramento da aliança com Deus. E levantando as mãos, eles declararam a uma só voz todas as maldições da aliança do Sinai. Maldito sereis ao entrardes na cidade. Aí o povo respondia o quê? Amém. Maldito será a tua amassadeira. Maldita será, aí proclamando um tanto de maldições, caso
o povo desobedecesse à lei. E o pior, como ninguém estava ali qualificado para manter-se continuamente numa obediência à lei, tão logo eles erravam, eles atraíam todas essas maldições. E aí vinham também as bênçãos, lógico. Se o povo conseguisse se manter fielmente na aliança, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e se manter ali, sempre na obediência da lei, eles teriam bênçãos da parte de Deus. Ora, parece uma coisa muito bonita, não parece? É até justo, por que não? Ora, se desobedecer, maldição. E se obedecer, bênção. Então, aí diz o crente, né, do século 21, mais do que justo. Está ótimo. O grande problema, queridos, é quem é essa pessoa que, conforme diz Tiago na sua epístola, no capítulo 2, versículo 10, está habilitada a cumprir toda a lei sem tropeçar em um só ponto. Está na Bíblia, aquele que cumpre ou que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de quantos? É culpado de todos. Então, como também diz no livro de Gálatas, no capítulo 3, veja no versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aqui está um ponto determinante. Se você não é alguém que consegue permanecer em todas as coisas da lei, sem nunca errar, sem nunca se desviar, então, de acordo com a lei do Sinai, você tem direito a bênçãos. Agora, se você errar, meu irmão, você vai cair debaixo das maldições. Quem está qualificado, levanta a mão. Diga, eu estou qualificado a cumprir toda a lei. Ninguém, neste caso, não fosse a obra de redenção de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você estaria arruinado. Olha o que diz no capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você crê nisso? Então declara com o seu coração, Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no meu lugar. Jesus tinha pecado? Jesus é o homem que permaneceu em todas as coisas da lei. Jesus é o homem de que diz o Salmo de número 1, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem do Salmo 1, bem-aventurado, é Cristo. Não é qualquer outro homem que medita de dia e de noite na lei do Senhor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Agora, se ele é este homem tão santo, tão puro, tão sem pecado, por que que ele morreu na cruz do Calvário, uma morte tão maldita como aquela? Porque ele se fez maldito em o nosso lugar. Nós éramos os malditos. E ele é o bem-aventurado. De maneira que hoje, quando nós tomamos a ceia do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, tomando por empréstimo o livro de Salmos, ele diz que nós tomamos o cálice da salvação. Nós não tomamos um cálice de condenação. Nós não tomamos um cálice de maldição. Tomamos um cálice de bênção, um cálice da salvação, porque Jesus se fez maldito por nós. Ele recebeu todas as maldições da lei que cabiam a nós sobre ele, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pelas obras o Espírito prometido. Diga amém. Vamos ler de novo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pelas obras o Espírito prometido. Diga amém. Diga amém.
Amém? Vamos ler de novo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pelas nossas obras o Espírito prometido. Diga amém. Eu nunca vi uma igreja se recusar a dizer amém. Diga amém. Nós não vamos falar amém, não. Nada de amém. Não concordamos com isso. Então diga assim: para que a bênção, diga, para que a bênção de Abraão chegasse até nós em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, diga pela fé, o Espírito prometido. É pela fé. É pela fé. É pela fé. Somente pela fé. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, você pode agora imaginar aquela morte. Entenda que aquela morte foi uma morte de salvação, foi uma morte de redenção, de maneira que todos os que creem na morte de Cristo, portanto, têm a vida eterna. Não por nossas obras, não por nossos esforços, mas por aquilo que Ele realizou. Mas a obra de Deus, ela continua. Lógico, nós sabemos que o Senhor ressuscitou. E para falar da morte, da obra de Deus na sua ascensão, nós vamos usar essa noite 2 textos. Atos capítulo 2 e Hebreus capítulo 3. 2 textos que nos falam da obra de Deus na sua ascensão. Vamos abrir o primeiro texto de Atos no capítulo 2, a partir do versículo 14. Nós temos aqui o primeiro sermão de Pedro, no dia de Pentecostes. É o primeiro sermão dos apóstolos. E o capítulo 2 de Atos, irmãos, é um capítulo maravilhoso, porque é um capítulo que é um marco na história da Bíblia, na história de Deus, na história da igreja, porque foi um momento maravilhoso em que demonstra como que Jesus Cristo, depois da sua morte, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e Ele foi entronizado. E alguém poderia perguntar: pastor, qual é a obra de Deus na ascensão de Cristo? Vejam as palavras do apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, versículo 32 a 36. Acompanhe na sua Bíblia. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amados, a grande questão com a morte do Senhor é que, mesmo Ele tendo ressuscitado, e nós sabemos pelo testemunho dos apóstolos que Ele ressuscitou, mas surgiu um boato entre o povo de Israel, e isso foi uma invenção por parte dos guardas que guardavam o túmulo de Cristo, dizendo o seguinte: olha, este homem chamado Jesus enganou a todos enquanto ele esteve vivo, e agora, depois de morto, os seus discípulos roubaram o seu corpo, e agora andam dizendo por aí que ele ressuscitou entre os mortos. De maneira, diziam eles, que esse segundo embuste será pior do que o primeiro. Então, começou a se divulgar dizendo: o corpo de Jesus não ressuscitou, antes ele fora roubado do sepulcro por seus discípulos, que agora andam dizendo por aí e pregando uma falsa ressurreição. Mas é interessante que no capítulo 16 do Evangelho de João,
quando Jesus ainda estava vivo, antes da sua morte, Jesus declarou umas palavras que são centrais e são de suma importância para entender esse texto de Atos 2. Se os irmãos quiserem acompanhar, está em Atos 16, versículo 8 em diante. Jesus falando a respeito da vinda do Espírito Santo. Ele diz assim no versículo 8. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, conforme está no contexto do capítulo 16, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele explica: do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amados, esse é um texto muito conhecido da maioria dos cristãos, haja vista que eventualmente nós ouvimos as pessoas falarem e pregarem dizendo: olha, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Já ouviram isso? Mas veja que o texto não diz que o Espírito Santo haveria de convencer o homem, mas é dito: quando ele vier. Então, há um momento específico, não é em todo o ministério do Espírito Santo, mas é a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, essa manifestação do Espírito Santo derramado e dado aos homens, seria um convencimento. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, diz o texto, porque não creem em mim. No sentido de que, por que o povo de Israel crucificou a Jesus Cristo? Porque não creram nele. Porque não creram que ele era o Messias de Deus. Porque não creram que ele era o Salvador. Não creram que ali era o Verbo de Deus encarnado. Então, quando eles mataram a Cristo, disse assim: olha, eu vou para o Pai, eu vou ser recebido nos céus, em ressurreição, e então de lá eu vou enviar o Espírito Santo à terra. E quando, portanto, vocês virem o Espírito Santo descendo sobre a igreja, então vocês saberão que vocês cometeram o grande pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado da incredulidade. Vocês vão saber que de fato eu fui aceito pelo meu Pai, que eu vim do meu Pai, que eu voltei para o meu Pai, porque eu só vou enviar o Espírito Santo quando eu chegar lá. Quando eu chegar à direita do Pai, Ele vai me dar o Espírito Santo e eu vou derramar sobre o meu povo. Então a ressurreição de Cristo seria a grande aprovação de Deus referente ao seu Filho, e o Espírito Santo derramado seria a prova de que Ele foi aceito pelo Pai e, portanto, o mundo seria convencido a respeito da justiça. E o terceiro ponto ele diz: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quando Jesus ressuscitou, e aqui o apóstolo Pedro ele vai falar exatamente esse aspecto de João 16, ele vai discorrendo no capítulo 3, demonstrando aos judeus, no dia de Pentecostes, porque nesse dia o Espírito Santo foi derramado, ele vai demonstrando como que Jesus, ele não somente ressuscitou dentre os mortos, mas ele ascendeu ao Pai, ele subiu ao Pai, ele voltou ao Pai. Amado, no momento que Jesus Cristo, ele ascendeu aos céus, está no capítulo 2, versículo 33 de Atos, ele foi exaltado. O Pai o exaltou sobremaneira. Deu a ele o nome que está acima de todo nome, o fez assentar no seu trono, e agora ele foi exaltado, ele foi glorificado, ele foi constituído Senhor e Cristo, e agora é dito que agora o Senhor derrama sobre o seu povo o Espírito Santo, como prova de que de fato ele havia sido ressuscitado. O derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2, foi uma obra realizada por Deus para constituir os discípulos de Cristo, o seu corpo, derramando o Espírito sobre a igreja para ungí-la, para capacitá-la
a fim de que agora esse povo de Deus na terra pudesse dar continuidade à obra que um dia o Senhor começou. De maneira que é em Atos capítulo 2 que o Senhor funda a igreja. Ele inaugura a igreja. Ele estabelece a igreja e aqui neste momento nasce a igreja de Jesus Cristo e começa uma história. Começa uma era em que Jesus Cristo, enquanto Senhor e Cristo, ele vai cumprir a sua obra até a segunda vinda dele. E este é um ponto importante, porque talvez você pense assim, poxa pastor, estou já servindo a Deus tem 2 anos, 5 anos, 10 anos, e eu não vejo nada acontecer. Não vejo nada acontecer. Querem ver uma coisa? Quem está vendo acontecer alguma coisa, levanta a mão. Alguma coisa está acontecendo? O que está acontecendo? Irmãos, o que Jesus está fazendo hoje? Qual é a obra de Deus hoje? O que Ele está realizando hoje, neste momento? Restaurando o ser humano. Edificando sua igreja. Veja na sua Bíblia, Atos 2:36. Esteja absolutamente certa, olha a certeza do apóstolo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, olha o versículo anterior, o 34 e o 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Eu quero ressaltar esses 2 aspectos. Um que é dito que o Senhor é feito Cristo de Deus, Ele é feito, Jesus é feito Senhor e Cristo, portanto aqui nós temos o senhorio. Ele é feito o Senhor do universo. Depois da sua morte, Jesus ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, Ele foi entronizado, Ele foi exaltado e Ele foi constituído o Senhor de todo o universo. E esse senhorio de Cristo não implica tão somente Ele ficar assentado, olhando o mundo, não. Agora, a partir da sua entronização, Ele agora começa a vencer a todos os seus inimigos, até que todos os inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Toda essa era da igreja, Ele está agindo, Ele está trabalhando. E alguém fala assim, pastor, mas eu não estou vendo, porque quando eu olho para a história da igreja, eu vejo muita derrota, eu vejo muito sangue, eu vejo muita apostasia, eu vejo muitos erros. Mas é neste ponto, queridos, que nós vamos entender claramente qual é a obra que Deus está realizando hoje. E você vai perceber isso na medida que nós desenvolvermos aqui o texto de Hebreus no capítulo 3. Vamos ler bastantes textos aqui, muitos textos, que vão declarando como que o Senhor hoje, Ele está exercendo o seu senhorio, primeiramente sobre a igreja. Primeiramente, para depois da igreja, Ele exercer esse senhorio sobre o mundo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 3. Vamos ler aqui alguns versículos, rapidamente. É um assunto um tanto denso, mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus, tá bom? Capítulo 3, versículos de 1 a 6. E neste ponto, eu preciso que toda a igreja me ajude. Eu preciso que cada um de vocês, indistintamente, me acompanhe, porque este é o aspecto mais importante, não somente desta mensagem, mas sobretudo dessa série, e ainda mais, acredito que esse é o ponto mais importante dessa era como um todo. Você precisa abrir o coração e me ajudar para que nós possamos desenvolver essa questão com bastante clareza, para que você entenda esse aspecto fundamental da obra de Deus, tá bom? Capítulo 3, a partir do 1 diz assim, olha: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial,
considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ou seja, o apóstolo que nos convida para que nós venhamos atentar, olhar, considerar, refletir, perceber a pessoa de Jesus enquanto apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Entenda algo em nome de Jesus Cristo. Não pense você que Jesus, ao ascender aos céus, assentou-se à destra do Pai e está lá contando piada, contando caos, vendo o tempo passar. Você está aqui na terra, sua vida está passando. Ah, Deus não está me vendo. Ah, ninguém está me vendo. Eu estou sofrendo com suas dificuldades. Não pense assim. Não pense que Jesus, ele está nos céus assentado, vendo as coisas acontecerem sem nada fazer. É verdade que o assentar-se à direita do Pai tem um aspecto de que a obra de redenção está consumada, razão porque ele se assentou à direita do Pai. Entretanto, a obra não está encerrada. Pelo contrário, quando Jesus ascendeu aos céus, ele se tornou, ele foi constituído, ele foi ungido, ele foi estabelecido o nosso sumo sacerdote. Você tem um sumo sacerdote nos céus. E ele está olhando para você e ele tem uma obra a fazer na sua vida. Veja o texto, capítulo 3, versículo 2. O qual, referindo-se a Jesus, enquanto apóstolo e sumo sacerdote, o qual é fiel àquele que o constituiu. Ou seja, Jesus, enquanto sacerdote, ele é fiel ao Pai, que o constituiu sacerdote. Deus, o Pai, constituiu Jesus sacerdote. Diz o versículo 3, ou melhor, 2. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então é como que o apóstolo dissesse: você quer entender melhor a questão de Jesus como o sumo sacerdote? É só você olhar também para Moisés no Antigo Testamento. Moisés também tinha um ofício lá no santuário de administrar, né, o povo de Israel, o templo, que seja o tabernáculo, de acordo com tudo que Deus havia ordenado. Moisés era como se fosse alguém estabelecido no tempo de Israel para levar a cabo com fidelidade aquilo que Deus queria realizar. Jesus, semelhantemente, ou a semelhança de Moisés, também é fiel. Versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Então aqui nos é dito que Jesus, enquanto apóstolo, Jesus enquanto sumo sacerdote, muita atenção a isso, Jesus como o Filho em toda a casa de Deus. Então tem a casa de Deus e tem Jesus, como aquele que realiza uma obra na casa de Deus. Aí vem aqui uma explicação. A qual casa somos nós? Eu pergunto, nós somos a casa de Deus, irmãos? Nós somos a casa de Deus? Mas o texto diz que nós somos a casa de Deus? Mas o texto diz absolutamente? A qual casa somos nós, se guardarmos até o fim? O que diz? A ousadia e a exultação da esperança. Então todos aqueles que são a casa de Deus guardarão
até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Só é casa de Deus aqueles que guardarem até o fim. Então não se engane você, quando você olha para esse povo aqui, se bem que hoje nós temos bem pouca gente aqui em relação ao que costuma ter geralmente no dia de ceia. Mas ainda assim, que nós sejamos aqui talvez 450 pessoas. Você não pode olhar e falar assim, nós somos a casa de Deus. Você não pode olhar para a cristandade e falar, a cristandade é a casa de Deus. Você não pode olhar para a igreja nominal, para a igreja formal, essa igreja aparente, que é formada de pessoas que supostamente professam, e falam assim, ó, aqui está a casa de Deus. Não, a casa de Deus, ela é espiritual. Não é um ambiente físico. Pode ser o caso que muitos aqui não sejam casa de Deus. Pode ser o caso. Mas eu quero me referir essa noite e me dirigir somente à casa de Deus. Pastor, mas então quem é a casa de Deus? Bem, eu não sei até então. Eu sei que o texto diz, a qual casa somos nós, se. Não é dito, a qual casa seremos nós se guardarmos, como que o ser casa fosse uma promessa, caso nós guardássemos ou fizéssemos alguma coisa. Não há nenhuma promessa no texto. É dito que nós somos, é fato, mas o que somos, nós só poderemos saber exatamente quando colocado à prova no decorrer do tempo. Muitos um dia figuraram como casa de Deus, no meio do povo de Deus, mas no caminho abandonaram a esperança, a exultação, abandonaram, como diz o texto no versículo 6, a ousadia, ou seja, aquela profissão que se dizia a respeito da fé, a respeito da verdade, era tão somente nominal, não tinha raízes no espírito, não tinha um espírito tomado pela fé verdadeira, pela fé genuína, de maneira que na história, no caminho, muitos se revelarão que não são casa de Deus. E a casa de Deus, esta vai chegar até o fim, cheia de ousadia e exultação da esperança. Agora veja, nós, e agora vamos falar de maneira bem geral, tá? Nós, casa de Deus. Você tem uma casa, não tem? Você não tem uma casa? A sua casa onde você mora, não tem? Lá não tem uma administração? Ou não tem? Lá tem uma pessoa que é o chefe? Tem chefe na sua casa? Se na sua casa não tiver chefe, vai arrumar um rapidinho. Rapidinho aparece um para mandar na sua casa. Casa que ninguém manda, todo mundo manda. Vizinho manda. Então, sua casa tem um chefe. Um chefe que ama a família, que ama a casa, ama os filhos, que trabalha para suprir, para prover, para cuidar, para proteger. Não tem isso? Irmãos, em nome de Jesus, se nós perdermos esse ponto aqui, você pode parar, porque nada mais fará sentido no que diz respeito a congregar. Eu sei que congregar tem sido uma coisa muito complicada nos dias de hoje, porque o povo não quer congregar, porque não faz mais sentido congregar, porque ou é daquele modelo, uma congregação, igual quando era criança. Eu me lembro que nós brincávamos na rua, brincávamos de programa de televisão. Aí naquela época, não sei quando vocês se lembram, há 20 anos, 25 anos, tinha um programa aqui em Brasília da Carranquinha. Lembra da Carranquinha? Pois bem, então era lá no plano piloto, a gente ia às vezes, a gente brincava, aí tinha a pessoa que apresentava, aí tinha os jurados, aí tinha quem fazia as apresentações, então a gente ficava brincando de programa, e aí a gente ficava brigando entre nós para saber quem ia apresentar, quem ia fazer, quem ia acontecer. Então tem esse modelo de igreja em que o povo congrega e há um entusiasmo, mas aí eles ficam brigando para saber quem faz o quê, quem é chefe de quê. Aí inventa chefe disso, chefe daquilo, presidente, vice-presidente. Até o pastor Renato uma vez falou que já até criaram o terceiro vice-presidente da campanha do quilo. Terceiro vice-presidente da campanha do quilo. Aí o povo gosta, isso envolve. O povo se sente importante. Tendo alguém para mandar, está feliz.
Mas de repente descobre que isso tudo é uma canseira, é um cansaço, uma fadiga, uma disputa, uma coisa. Uma hora a pessoa cansa, fala assim, eu não quero mais. Agora eu quero outra coisa. Aí eventualmente você começa a considerar que do outro lado, no nosso caso, não tem nada, não acontece nada. Aí você fala assim, por que eu tenho que congregar? Por que eu tenho que ir, ouvir, aí cantar 3 hinos, ou que seja 4, depois tem isso, depois tem a palavra, vai embora. Tudo isso tem embaçado o nosso entendimento e o nosso coração com respeito ao que Deus está fazendo hoje. Entenda, a igreja é a casa de Deus. Essa casa tem um filho. O filho de Deus é o cabeça dessa casa e ele está no nosso meio. E como tal, está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 3, ele é o apóstolo. Ele é o sumo sacerdote. E como nós veremos daqui a pouco, lá em Apocalipse capítulos 2 e 3, ele como sumo sacerdote está cuidando. Ele tem uma obra a fazer aqui, nesta casa. No caso, nessa experiência prática de igreja que nós estamos vivendo. De maneira que, como sumo sacerdote, na sua casa, ele vai cumprir plenamente, em relação a cada um de nós, a obra que um dia ele começou a fazer. Querem ver algo? Vamos verificar isso. Romanos capítulo 8. E agora nós vamos entrar numa maratona de textos. Eu preciso que os irmãos acompanhem, com os olhos e com o coração. Romanos 8. Eu vou ler o versículo 29, 28, 29 e 30. Eu quero que você me acompanhe em nome de Jesus. Não deixe passar esse momento na sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coloque isso no seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Pastor, mas até as coisas negativas. Bem, se você ler o capítulo 8, os versículos anteriores, dizem sobretudo das coisas negativas. Porque você tem uma experiência de vida, você, servo de Deus. Quais são as suas dificuldades pelas quais você tem passado? Se fôssemos abrir um culto, não para contar as vitórias, mas para que cada um contasse seus problemas. Você já pensou nisso? Cada um contasse sua vida. Agora, irmãos, eu vou contar minha vida para vocês. Aí vocês não sabem do que eu estou passando. E começasse a narrar a situação. Desde o começo. Como começou essa história. Como que Deus tem te exprimido. E Ele tem te encurralado. Circunstâncias, situações, problemas, família, finanças, um tanto de coisas que você fala assim, eu não sei onde que isso vai parar. Eu não sei onde é que vai parar. Aí surge uma enfermidade. Aí surge um problema. Aí é um filho. Aí é um esposo. E é isso e aquilo. Tanta coisa. Aí Deus fala assim, olha. Todas as coisas. Todas. Cooperam para um bem. Então isso tem que ser discernido por nós. Nós temos que discernir essa verdade. Que Deus tem um propósito na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus te chamou, Deus tem um propósito na sua vida, mas você não está adequado para esse propósito. Você não se encaixa nesse propósito, porque você é tudo o que há de mais estranho ao propósito de Deus. Seu coração não é conforme o propósito dele. A minha alma não é conforme o propósito dele. Eu estou cheio de problemas interiores. E para que eu possa, por fim, estar totalmente habilitado, absorvido por esse propósito, para que o propósito se cumpra em mim e eu nele, e seja uma amálgama só, é preciso que eu entenda que Deus
na sua obra, Ele permite muitas coisas. Essa história que você tem ouvido por aí, que Deus não pode deixar você sofrer, que o sofrimento não é de Deus, que tudo tem que dar certo, você tem que ganhar muito dinheiro, você não pode ter enfermidade, você não pode ter problema, você não pode ter dificuldade porque é do diabo. Isso não é verdade. Isso tanto a Bíblia declara expressamente, como a experiência demonstra. Deus tem um propósito, você está na casa de Deus. Agora, todas as coisas cooperam para o teu bem. Os irmãos entendem isso? Se alguém quiser desistir, pode desistir. Mas a gente não pode mudar a Bíblia por causa disso. Pastor, mas eu vim aqui para ouvir uma palavra de ânimo. Essa é uma palavra de ânimo. Porque o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. E você agora entende que Deus não está passivo diante das tuas lutas. Deus não está passivo diante das dificuldades. Pelo contrário, Ele está construindo um caminho por meio do qual Ele vai fazer com que o propósito dele se cumpra na sua vida. Olha o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O Senhor conheceu no sentido eletivo, é um amor eletivo. Esse conhecer não é saber quem, até porque é dito que Ele predestinou aos que Ele conheceu. Ele não predestinou a todos, mas somente aqueles a quem Ele amou eletivamente. Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha para o seu irmão, ou olhe para si mesmo, faz diferença, olhe para si mesmo. Você se sente adequado? Habilitado? Olha o texto, você foi predestinado. Eu sei que alguns não gostam dessa palavra, alguns não gostam, mas está aí na sua Bíblia, né? Tem o que fazer, vai ter que ler. Tem que ler, não tem jeito. Sabe para que você foi predestinado? Ou seja, o seu destino já está determinado. Você será conformado à imagem do Filho. Se bem que o que nós não parecemos é com o Filho, né? Se parece com qualquer coisa, menos com o Filho. Mas, como todas as coisas contribuem, colaboram para o nosso bem, então o Senhor usará de todas as circunstâncias, mesmo as negativas e sobretudo as negativas, para que nós venhamos a nos conformar mais e mais à imagem do seu Filho. E é dito a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqui nós temos em Romanos capítulo 8, bem claramente, Jesus, enquanto o apóstolo, o sumo sacerdote, na casa de Deus, ele quer levar a cabo o propósito para o qual você existe. Quem é que vai cumprir essa obra de nos conformar à imagem dele? Quem fará? Quem fará? Igreja? Anima? Quem fará? Muito obrigado, Raimunda. Ela está cooperando muito hoje. Irmãos, quem fará esta obra de nos conformar à imagem dele? Diga o nosso sumo sacerdote. Diga o nosso sumo sacerdote. Diga o meu sumo sacerdote. Diga eu tenho um sumo sacerdote sobre a minha vida, na casa de Deus, que fará com que eu seja plenamente conformado à imagem dele. É por isso que em Hebreus capítulo 7, versículo 25, falando do ministério sumo sacerdotal de Cristo, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor pode salvar totalmente
todos aqueles que se achegam a Deus por intermédio dele. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Agora tem um texto que eu quero ler com os irmãos, 1 Coríntios capítulo 1. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9. Vamos ler o 6 em diante. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o versículo 8. O qual também vos confirmará. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele vai nos confirmar. É obra de quem confirmar a nossa confissão, nossa fé? Ele vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fiel é Deus, é uma questão de fidelidade divina. Ele vai nos confirmar até o fim, ele há de confirmar a nossa salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz palavras semelhantes. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículos 24 e 25, ou 23 e 24. Veja o que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o... Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, o que nós temos nessa série de textos aqui lidos e citados? Que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele começou uma obra, ele começou um trabalho, uma obra de salvação, uma obra de confirmação, uma obra de transformação, uma obra de conformação, e ele, na base da sua fidelidade, ele vai cumprir esta obra cabalmente. Pastor, mas ele vai cumprir em todo mundo? Eu digo, na sua casa. A sua casa será plenamente edificada. Ora, o que eu não posso falar é se você é ou não casa de Deus. Isso eu não posso falar. Na verdade, eu posso falar por mim, porque a Bíblia diz em Romanos 8,16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então eu tenho esse testemunho em mim de que sou filho de Deus. Agora você pode falar por você. Você não pode falar pelo seu esposo, nem pela sua esposa, nem pelo seu vizinho, de maneira que a grande verdade é que nesta casa de Deus há um sumo sacerdote que tem um propósito, que tem uma obra, e ele vai consumar. Por mais difícil que você seja, por mais tribuloso que você seja, ele vai realizar uma obra completa. Não é sem razão que o livro do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, sobretudo no capítulo 1, né? Nós temos ali a primeira visão de João, quando ele vê 7 candeeiros de ouro, 7 candelabros de ouro, e é dito ali no texto sagrado que cada candelabro daquele representa a igreja do Senhor Jesus em algum período da história. E ali está Jesus no meio desses candelabros de ouro. E o que ele faz ali no meio? Eu pergunto, onde Jesus está neste momento? Ele está nos céus? Ele está nos céus? Assentado à direita de Deus, o Pai? Ou não está? E Apocalipse capítulo 1, versículos 12 em diante, ele diz que João o viu onde? Em pé, entre 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, onde Jesus está neste momento? Nas igrejas, entre as igrejas. E ele está vestido
com uma veste de sumo sacerdote. Amados, o candelabro é uma peça que era colocada no templo, era uma peça para iluminar. Vocês devem saber, né? Tem aquela haste principal, de um lado saem 3 hastes, do outro saem mais 3, somando com a central são 7 lâmpadas, onde ali deveria ser colocado o azeite, e ali havia o pavio mergulhado no azeite, para que as lâmpadas ficassem acesas constantemente. Ali fala-se do testemunho de Deus, de maneira que Jesus, como sumo sacerdote, ele está ali cuidando dessas igrejas. O Senhor nunca abandonou a sua igreja. Em nenhum momento a igreja do Senhor ela foi abandonada. Mesmo naquele período de maior treva, na era das trevas, da Idade Média, o Senhor sempre esteve cuidando do seu povo. Pastor, mas não é o que nós vemos. Porque nós vemos a igreja com tanta dificuldade, altos e baixos, vai, não vai, para, não para, vence, não vence. Na verdade, conforme Apocalipse 2 e 3, o Senhor ele está no meio das igrejas, gerando cristãos vencedores. Como um sumo sacerdote, aí ele vê lá a sua lâmpadazinha quase apagando, você como uma lâmpadazinha daquele candelabro, tá para se apagar, o azeitezinho tá no finalzinho, o pavio tá só o morrãozinho preto, queimado. Aí ele vem, tira, limpa, coloca mais azeite, né, mergulha o pavio, aí o fogo aquece e aumenta, aí você fica mais vivo. O Senhor, ele está cumprindo uma obra. Agora é certo que essa obra, ela vai até, como diz Filipenses 1,6, até o dia de Cristo Jesus. E aqui é um ponto fundamental entender isso. O dia de Cristo Jesus é o reino milenar. Falaremos disso na semana que vem. Hoje nós começamos a entender isso. Na semana que vem a gente encerra esse assunto, pelo menos aquilo que for mais importante. De maneira que o Senhor, ele está trabalhando essa obra nos crentes, querendo fazê-los plenamente vencedores. Como diz, o Senhor, ele quer realizar em nós uma obra de santificação. Nós já falamos muito aqui na igreja sobre santificação. Inclusive, recentemente um irmão falou, pastor, fala para nós o que é a santificação. A palavra santificar, queridos, ou que seja a palavra santo ou santificar, significa literalmente, no seu sentido, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, significa literalmente separar. Separar daquilo que é comum. Então, quando você olha para você mesmo, aqui pode pegar o mais sincero cristão. Quem é o mais sincero aqui? Quem é o mais sincero aqui de todos? É a irmã Raimunda. O mais sincero é o que mais se empenha, o que mais quer, o que mais gosta, o que mais acredita. Digamos, ainda assim essa pessoa, ela está numa confusão interior, de um tanto de coisas misturadas no seu coração, na sua alma, na sua mente. Olha um pouco para você, pensa um pouco na sua situação. Um tanto de coisas que não é Cristo, um tanto de coisas mundanas, pecaminosas, perversas, más, e também um tanto de outras coisas lícitas e até boas, mas que pelo simples fato de ocupar um lugar no seu coração, primeiro, se torna algo que te afasta de Cristo. E aí então, é o que entra a obra de Cristo, como sumo sacerdote na sua casa, uma obra de santificação. Ou seja, ele fala assim, olha filho, quantos aqui já se santificaram alguma vez? Os irmãos estão mais vacinados, né? Mas é porque nós entendemos no passado que santificar era proceder de uma forma. Então, eu vou me santificar, nós falávamos, né? Então, eu não vou assistir a este programa, eu não vou comer essa comida, eu vou jejuar, eu vou orar, vou para o monte, eu vou, me reservar de um tanto de coisas, e a gente achava que aquilo era santificação. Aí depois, quando passa aquele período de santificação,
você percebe que você é a mesma pessoa. Não mudou nada. E tem mais, às vezes até piora. É porque às vezes o diabo fica dentro da garrafa preso, vai criando uma pressão. Uma pressão. Uma pressão. Quando o diabo sai da garrafa, agora você quer fazer tudo o que você nunca fez antes. É por isso que no passado, nós vimos muitos pais e mães, sobretudo mães, né? Com seus filhos com muitos problemas na sociedade, porque foram criados ali sem sequer usar um short. Quando cresceu que explodiu, aí fez coisas terríveis. Então, a obra de santificação não tem nada a ver com aquilo que você pode fazer. Na verdade, você tem que desejar por essa obra, e você pode até viabilizar para que essa obra aconteça. Todavia, a obra de santificação é obra do sumo sacerdote. De maneira que agora ele chega para você, irmãos, e saiba de uma coisa: ele conhece a cada um na sua casa. Talvez você entre aqui, meu pastor nem me viu, não tem problema. Mas o sumo sacerdote sabe quem é você. E ele sabe que você é da casa dele. E ele te tem em alta estima. E ele olha para você e fala assim: eu vou te santificar. Eu vou tirar de você tudo o que não pertence a Deus. Tudo. Ele vai te santificar. Não está no texto que nós acabamos de ler, de 1 Tessalonicenses? E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa santificação, ela vai alcançar os lugares mais remotos do seu coração, do seu ser. Ele vai fazer isso. Eu sei que você pode resistir, você pode virar a cara, você pode retardar, mas se você é da casa de Deus, Ele vai santificar seu espírito, alma e corpo, plenamente. Vontades, emoções, pensamentos, como uma espada afiada de 2 gumes, ou melhor, né? Mais afiada que uma espada de 2 gumes, ela penetra, a palavra penetra até o profundo do ser humano, no recôndito, onde você jamais pensaria que houvesse alguma coisa, e ele vai perscrutando e vai discernindo os pensamentos e os propósitos do coração. Talvez alguém aqui fale assim: pastor, graças a Deus eu já passei por tudo isso, eu estou aqui hoje santificado, glória a Deus, é só Jesus voltar e ponto final. É porque você não consegue ver o que o Senhor consegue ver. Na verdade, nós temos um juízo muito afiado para com os outros, né? Os outros são sempre piores do que todo mundo. Eu olho para você e falo: mas que povo ruim. Eu acho que eu sou bom. Vocês olham para mim e falam assim: mas esse pastor é ruim. É porque ele não consegue ver. Nós não conseguimos ver exatamente o que nós somos. Mas o sumo sacerdote vê, conhece, e ele está fazendo uma obra e ele fará plenamente essa obra. Pastor, como é que ele faz essa obra de santificação? Essa obra de tirar do coração, separar o santo do profano, o sagrado das coisas seculares, perversas, más, da velha natureza. Como ele faz isso? Querido, segundo a Bíblia Sagrada, o Senhor realiza essa obra de santificação mediante a disciplina. Eu confesso que essa manhã eu estava lendo essa mensagem, lendo os textos. Senhor, mas não tem uma outra maneira do Senhor realizar isso? Eu pensando, não tem como o Senhor fazer essa obra de outra maneira? De outra maneira, que não seja pela disciplina. E eu confesso, eu procurei texto, pensei em texto, para encontrar um texto, para falar assim: não, ele pode fazer também assim. Mas não tem jeito, sabe por quê? Porque imagine você que a santificação não é algo que se realiza no sentido de ele tirar um brinco da sua orelha.
não é tirar uma garrafa de pinga da sua mão. Não é isso. Seria muito fácil, né? Vem lá o sumo sacerdote, no pastor Renato, e está lá o Renato sentado com a garrafa de pinga na mão. Aí vem o sumo sacerdote, Renato, me dá aqui essa garrafa de pinga, aí joga fora, pronto, está santificado. Não é isso. Porque não é algo exterior. O processo de santificação é uma mudança que ocorre no âmbito da natureza humana. É algo profundo, é algo doloroso. Na verdade, Deus vai ter que destruir. Destruir o quê? Um velho homem que está edificado. Uma velha natureza que está firmada e constituída há no mínimo 6.000 anos. Sabe quando você compra um lote, digamos, e lá tem uma casa velha, antiga, feita lá de colocar tanto cimento, e aquelas colunas, aquelas coisas tudo, você tem que destruir tudo, limpar tudo, tirar tudo, para construir uma nova casa. Uma nova casa. Você não vai reformar, você não vai aproveitar paredes, você não vai aproveitar a janela, não. Arranca tudo, limpa, eu quero começar do zero. Aí pensa numa bagaceira. Derruba uma parede, sobe aquela poeira. E aquelas colunas duras, você tem que arrancar. E arrancar. E tem que arrancar alicerce. E está no chão e arranca. Muito esforço, muito trabalho para limpar. Tirar toda a sujeira, limpa. Eu quero o lote limpo de tudo. Pensa num trabalho que dá. É uma obra de destruir. E isso não é um processo que acontece sem dor. Sem revolução. Isso acontece com muita dor. Por isso que a Bíblia diz que a maneira de Deus levar a cabo a santificação é pela disciplina. E o pior, pensa em pessoas resistentes que nós somos. Nós queremos, Senhor, tudo bem, faz tua obra, mas aproveita essas paredes aqui. Tem tanta parede boa aqui dentro. Dá para você fazer uma sala grande para lá de cá. Dá para fazer um puxadinho. Usa esse puxadinho. Fala, não, meu filho, eu vou tirar tudo. Eu vou tirar tudo. Tudo que não é Deus. Tudo que é adâmico ou que é Adão, Ele vai tirar. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Os irmãos me dão mais um tempinho? Me dão mais um tempo? Para a gente poder ver se a gente consegue vencer o calendário que foi determinado, né? Se a gente não conseguir, tudo bem. Deixa eu me apresentar alguns pontos deste capítulo para nós podermos ganhar esse entendimento. Hebreus capítulo 12, versículos 4 em diante. Ora, quero que você veja na sua Bíblia. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. 2 pontos. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, atenção, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para
aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esse texto que nós acabamos de ler traz alguns princípios sobre a disciplina. Primeiro, quem são aqueles alvo da disciplina de Deus? Ou melhor, a quem Deus disciplina? Aos filhos. Deus não disciplina aqueles que não são filhos. Lembrando que aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, como está lá em João 1,12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então somente os que receberam são filhos. Aqueles que não receberam a Cristo enquanto Senhor e Salvador de suas vidas, eles são meras criaturas. Então as criaturas, elas não são disciplinadas pelo Senhor. Somente os filhos. A Bíblia diz que aquele que está sem disciplina não é filho. Portanto, o Senhor, quando Ele olha para você, na sua casa, você é filho de Deus, Ele fala assim: olha, filho, você precisa de ser disciplinado. A disciplina é o meio que Deus vai usar para levar os seus filhos a experimentarem a santidade de Deus. Filhos que muitas vezes resistem. Somente os filhos são disciplinados. E o que motiva o Senhor a essa disciplina é o amor. Ele disciplina a todos os filhos a quem Ele ama. Ah, pastor, mas graças a Deus que eu não dou nenhum motivo para o Senhor disciplinar. Olha o versículo, capítulo 12, versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, o Senhor, Ele vai usar todas as circunstâncias para disciplinar os seus filhos. Talvez você fale assim: pastor, vem cá, por que Deus não me livra dessa situação? Quer ver uma coisa? Quem aqui está passando por uma situação difícil, levanta a mão. Situação difícil. Sem querer enfeitar. Você está passando por uma situação difícil, levanta a mão. Situação, assim, mas Deus podia. Eu pergunto para vocês: por que Deus não entra na vida de vocês hoje e muda esse quadro? Ele tem poder para isso. Ele pode mudar a experiência de todos nós aqui. E eu pergunto: por que Ele não faz? Eu tiro por mim, e você pode tomá-lo como exemplo. Você que é pai, você olha para os seus filhos, olha para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. E o que eu puder fazer por elas, eu faço. Vocês também são assim? O que você puder fazer, você faz. Para vê-los felizes, alegres, brincando, saudáveis. Agora, e quando você vê o seu filho sofrendo, no caso, Deus nos vê sofrendo, por que Ele não muda? Eu pensei, se fosse eu mudaria, porque eu não conseguiria ver o meu filho passando por tal situação. Eu mudaria, Alexandre, mas Deus, no seu amor, Ele fala: filho, é porque é necessário. É necessário. Muitas vezes nós somos pais negligentes. Muitas vezes nós socorremos o filho para o mal dele. Sim ou não? Quantas vezes um pai não socorre um filho, ou não muda uma situação do filho, mas para o mal do filho? E o pai, inconsequentemente, em nome de um amor que, no mínimo, está embaçado,
com a sua má compreensão, não promove o bem do filho. Então Deus, ele sabe daquilo que ele quer para nós, ele sabe o mal que nos causa a nossa natureza, e muitas coisas que estão na nossa vida. Ele fala: filho, olha, é preciso, a disciplina é necessária, de modo que a Escritura diz que o que move o Senhor para que nós sejamos, então, mudados interiormente, é o amor, conforme também está no versículo 10, pois eles, referindo-se aos nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Ou seja, nós fomos eleitos para sermos santos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Você foi eleito para comparecer diante do Senhor totalmente santo e irrepreensível. Mas como isso vai acontecer? Imagine se Deus deixar tudo por nossa conta, por conta de vocês. Onde é que nós vamos parar? Sabe aonde? No inferno. Se deixar por nossa conta, nós vamos todos parar no lago de fogo. Porque a nossa natureza, ela se inclina sempre para o mal. Aí Deus, sabendo disso, ele fala assim: o meu filho nesse caminho, ele não vai dar o que preste, ele vai se arrebentar, ele vai se perder. É por isso, queridos, que a obra da salvação é divina. Aí o Senhor, então, porque nos ama, como diz o texto, para aproveitamento, para que nós sejamos completamente ganhos e santificados, ele fala assim: então, eu vou criar todas as circunstâncias possíveis e vou usar todas as circunstâncias necessárias para levar esse indivíduo a um quebrantamento, a uma rendição, a uma entrega, para que eu possa mudar o seu interior. É o caso de Jonas. Nós citamos aqui várias vezes o caso de Jonas. Jonas era um profeta de Deus, um homem de Deus, e era um profeta, um grande profeta de Deus. Jonas não era um pagão, não era um desviado, como alguns dizem. Jonas era um servo de Deus autêntico. Só que uma vez Deus pediu para ele algo, que para ele atender, não bastava ele ouvir a voz, ele tinha que trabalhar com seu coração. Deus pediu para ele profetizar arrependimento para uma das nações, naquele tempo, das maiores inimigas de Israel. No caso de Jonas, ele queria que Deus destruísse Nínive, a capital da Síria. O povo de Nínive era inimigo número 1 do povo de Israel. Jonas queria ver aquele povo queimado. E até porque o povo de Nínive era pecador, no sentido de não honrar a Deus, não amar a Deus e não desejar por Deus. Mas Deus fala assim: Jonas, vai lá e prega arrependimento para que eu salve aquele povo. Jonas falou: sabe o quê? Olha, Deus, é o seguinte, não tem outro profeta para ir. Por que tem que ser eu? É porque Deus queria alcançar duas obras. Uma no povo de Nínive, outra no coração do profeta. Deus queria mudar o coração dele. Coração endurecido, que não amava, que não perdoava, que não se dava. Pelo contrário, queria o mal daquele povo. Jonas resistiu. E Deus então falou assim: tá bom, Jonas, então eu vou ter que disciplinar você para que você possa estar de acordo com a minha vontade. E agora o livro de Jonas, se os irmãos olharem dessa perspectiva, é muito mais uma obra que se realiza no profeta do que no povo de Nínive. Porque é um tratamento. Jonas foge, Jonas não quer, Jonas rejeita, Jonas vai na direção contrária que Deus ordena. E Deus vai construindo um caminho no meio do mar. Jonas fala assim: olha, eu vou morrer, mas eu não obedeço a Deus. Sabe quando você fala assim: olha, para mim, Deus pode até me matar, mas eu não faço. Quando Jonas falou assim: olha, me joga no mar, que tudo estará resolvido. Eu pergunto: estaria mesmo resolvido? Estaria mesmo? Quando Jonas falou assim: olha, o problema aqui nesse barco sou eu. Deus está irado comigo. Jogue-me no mar e tudo estará resolvido.
É lógico que Jonas pensava, eu vou cair no mar e eu vou morrer certamente, afogado, ou comido por um bicho, um monstro, um peixe, uma coisa. Mas, em compensação também, Deus tem que saber de uma coisa, que eu sou mais forte do que ele. Quando eu digo não, é não. Será que Deus não entendeu ainda que quando eu digo não, é não? Deus fala, não, filho, quando você diz não, é só uma questão de tempo. Deus, eu tenho um propósito na sua vida. Aí vem o peixe, engole Jonas. Aí fica lá um dia, uma noite, 2 dias, 2 noites. E Deus, na sua longanimidade, aguardando o quebrantamento do coração do profeta. Até que é dito em Jonas capítulo 2, que do fundo do mar, do coração dos mares, diz, orei ao Senhor. Aí vem aquela oração do Salmo 130, das profundezas eu clamo ao Senhor. E é de lá, muitas vezes, que nós temos que clamar a Deus. Então, essas circunstâncias que você está vivendo na sua vida, todas elas, tudo, até aquelas que você pensa que não servia para nada, ou que foi a pior coisa que aconteceu na sua vida, Deus utiliza para gerar quebrantamento. O pior é quando acontece a pessoa passar por aquela situação e ela não aproveita a oportunidade. Aí Deus tem que colocá-la novamente numa próxima situação, e depois numa outra situação, e depois mais em uma situação, até que a pessoa aprenda com a disciplina e diga, sim, Senhor, pode realizar em mim aquilo que tu queres realizar. Essas mensagens que nós ministramos aqui todos os dias praticamente, é Deus falando o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Só que a nossa resposta a essa mensagem é ainda muito lenta. E Deus é bom demais. Deus é longânimo. Ele fala, filhos, eu ainda cumprirei em vós toda a minha obra. De maneira que eu tenho uma convicção que Ele vai me quebrantar muito ainda. E que Ele vai quebrantar a cada um de nós muito ainda. Você pode mudar de ministério, você pode sair, você pode andar por aí tudo, você pode falar mal da gente, você pode ficar aí sentado também sem fazer nada, concordando com tudo. Nós não temos como escapar. Se nós somos de fato casa de Deus, Ele vai nos disciplinar e Ele vai tirar de nós, separar, é a santificação, Ele vai cumprir em nós a obra que um dia Ele começou. E portanto, o apelo que eu faço a cada um dos irmãos é que nós possamos atender a esse apelo do Senhor hoje. Porque alguém pode perguntar, pastor, e quando alguém morre, ou que Jesus volte amanhã, digamos, sem que isso tenha acontecido em nós, sem que essa obra de santificação tenha acontecido, o que será dessa pessoa? E na semana que vem, nós vamos então mostrar a obra de Deus na sua segunda vinda. Será que na segunda vinda tudo acabou? Terá acabado? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Se nós morrermos hoje, ou se Ele voltar amanhã, o que acontecerá? Uma coisa é certa, nunca se esqueça de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga para o seu irmão, segui a santificação. Diga ao seu irmão, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas nem eu, ninguém. A santificação é obra precípua, necessária, fundamental. Sem a santificação, ninguém
pode entrar com o Senhor para a eternidade. Afirmar que a salvação é eterna, é gratuita e é divina, não é sinônimo de falar que a pessoa pode entrar na eternidade sem a santificação. A santificação é obra de salvação, realizando em nós por meio de Cristo, ainda que seja por meio da sua disciplina durante o reino milenar. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre esse assunto, especificamente sobre o dia de Jesus Cristo. Tá bom? Então ninguém falte a semana que vem, porque nós vamos falar exatamente de como o Senhor vai completar por fim a obra que um dia ele começou.